Olá, pessoal, bem-vindos ao canal. Se você gostar do conteúdo, se inscreva e deixe seu like. Então, hoje vamos estar falando sobre deuses da mitologia grega. Então, a mitologia grega surgiu por volta de 700 anos antes de Cristo. A palavra mito tem origem grega e quer dizer narrar ou contar. Assim, a mitologia grega é a narração de histórias que tentam explicar a origem dos fenômenos naturais e do mundo, com direito a divindades, semideuses, heróis e criaturas fantásticas. Pode-se dizer que na Grécia Antiga a religião era politeísta, pois os gregos adoravam a vários deuses. Deuses do Olimpo. Os deuses do Olimpo, também chamados de deuses olímpicos, são os 12 deuses que formam o panteão grego. Todos viviam no topo do Monte Olimpo e por isso recebem esse nome. São eles Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Ártemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. Em algumas versões, os nomes desses deuses podem variar, mas geralmente são esses que compõem o panteão. Quanto a isso, podemos citar Hades, deus do submundo, que por vezes é incluído como deus do Olimpo. Além dele, em algumas versões, Hestia, irmã de Zeus, é incluída também. Os deuses do Olimpo são considerados os principais divindades gregas. Ali eles moravam juntos no imenso palácio e tinham alguns deuses que os serviam. Os alimentos que consumiam, os quais eram considerados divinos, era a ambrosia e o néctar. Número 1, Zeus. Nascido na ilha de Creta e criado na caverna do monte Ida, Zeus é filho mais novo de Cronos e Reia. Ele teve 5 irmãos: Hestia, Hades, Hera, Poseidon e Deméter. Além disso, teve diversas esposas e filhos, sendo que a união mais conhecida é com Hera, sua irmã. Considerado o Deus supremo dos céus, ele é o pai dos deuses e dos homens. Além disso, é o governante do Monte Olimpo e na mitologia romana seu correspondente é Júpiter. Número 2, Hera. Filha de Cronos e Reia, Hera é a irmã e esposa de Zeus. Considerada a rainha dos deuses, era também cultuada como deusa da maternidade, do casamento e das mulheres. Apesar de ter um temperamento difícil, Hera era muito fiel e não teve casos extraconjugais como o seu marido Zeus. Seus filhos são Hebe, Ares, Hefesto, Énio, Eris e Litia. Na mitologia romana, ela corresponde à deusa Juno. Número 3, Poseidon. Filho de Cronos e Reia, Poseidon é o deus dos mares, das tempestades e dos terremotos. Isso porque tem como característica um comportamento violento e instável. Como é o deus dos mares, em algumas versões, ele habita as profundezas do oceano. Teve diversos filhos, dos quais se destacam Belerofonte e Teseu. Na mitologia romana, seu correspondente é Netuno. Número 4, Atena. Filha de Zeus e Metis, Atena, também chamada de Palas Atena, é a deusa da sabedoria e das artes. Em algumas versões, ela nasceu da cabeça de Zeus e por isso era muito inteligente. Protetora das cidades, Atena era uma guerreira que já nasceu armada com um escudo e um capacete. A cidade de Atenas, na Grécia, era a principal e recebeu o nome por conta da deusa. Com um forte senso de justiça, ela permaneceu virgem. Em outras versões do mito, teve um filho com Hefesto, chamado Erictônio de Atenas. Na mitologia romana, ela é chamada de Minerva.
Filho de Zeus e Hera, Ares era o deus da guerra e meio-irmão de Atena. Possuía um temperamento muito selvagem, típico de sua figura belicosa. Teve um relacionamento com Afrodite, que era esposa de Hefesto, e por isso, foi banido do Monte Olimpo durante um tempo. Com ela, teve alguns filhos, dos quais se destacam Eros e Harmonia. Na mitologia romana, seu equivalente é o deus Marte. Número 6, Deméter. Filha de Cronos e Reia, Deméter era a deusa das estações e da agricultura. Com seu irmão Zeus, ela teve uma filha chamada Perséfone, que foi raptada por Hades, o deus do submundo. Esse momento foi muito marcante no mito da deusa e, por meio de um acordo, passou a ter sua filha ao seu lado durante 3 estações do ano. Ela teve ainda outros relacionamentos e, com isso, outros filhos, como Despina e Pluto. Na mitologia romana, ela é conhecida como Ceres. Número 7, Apolo. Irmão gêmeo de Ártemis, Apolo é filho de Zeus e de Leto. Nascido na ilha de Delos, ele é deus do sol, das artes, da profecia, da ordem e da justiça, sendo um dos deuses mais cultuados do Olimpo. Foi alimentado com a ambrosia e néctar dos deuses, o que lhe transformou em um homem adulto e destemido. Teve diversos relacionamentos, do qual merece destaque o da ninfa Daphne. Note que Apolo é o único deus da mitologia grega e romana que possui o mesmo nome de ambas. Número 8, Ártemis. Filha de Zeus e Leto, Ártemis era irmã gêmea de Apolo, deusa da caça, dos animais, da vida selvagem, da virgindade e da lua. Ela possuía um temperamento vingativo, mas, por outro lado, era protetora e amorosa. Não foi casada com ninguém e, portanto, permaneceu virgem e não teve nenhum filho na mitologia romana, e seu relato é a deusa Diana. Número 9, Hefesto. Filho de Zeus e Hera, Hefesto é o deus do fogo e dos metais. Foi um grande forjador e trabalhava próximo dos vulcões com a ajuda dos gigantes de um olho só, os Ciclopes. Considerado um dos deuses mais feios do Olimpo, Hefesto nasceu com uma deficiência que o deixou manco. Sua mãe ficou com vergonha da criança e o lançou do Monte Olimpo. Já adulto, ele retorna ao local de origem e se vinga de sua mãe. Na mitologia romana, ele é chamado de Vulcano. Número 10, Afrodite. Filha de Zeus e Dione, Afrodite é deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Muito bela, ela foi obrigada a casar com Hefesto, mas ele não lhe agradava e, portanto, o traiu com Ares. Foi com ele que Afrodite teve 7 filhos: Eros, Antero, Deimos, Fobo, Harmônia, Himeros e Potus. A deusa ainda teve outros casos extraconjugais com Hermes, Apolo, Dionísio, Adonis e Arquises. Número 11, Hermes. Mensageiro dos deuses, Hermes era filho de Zeus e da ninfa Maia. Seu nome está associado a diversos atributos como o comércio, a riqueza, a sorte, a magia, as viagens, as estradas e os ladrões. Criador do fogo, uma de suas funções foi de guiar os mortos para o mundo subterrâneo de Hades. Na mitologia romana, seu equivalente é o deus Mercúrio. 12. Dionísio. Também chamado de Dionísio, esse era o deus do vinho e das festas. Filho de Zeus e Semele, sua mãe sofreu uma armadilha de Hera e nesse episódio ela acabou morrendo e seu corpo foi desfeito em diversos pedaços. Zeus resolveu pegar o coração da criança e o costurou na coxa até ele nascer.
casou-se com Ariadne e ainda teve outros casos com deuses mortais. Um dos casos mais conhecidos é sua relação com Afrodite, com quem teve o filho Priapo. Na mitologia romana, ele é conhecido por Baco. Então, pessoal, temos algumas curiosidades. Os 12 deuses do Olimpo também são chamados de dodecateão, que corresponde à junção de dois termos gregos que significa 12 deuses. O Monte Olimpo é a montanha mais alta da Grécia, com quase 3.000 metros de altitude. Até os dias de hoje, os deuses do Olimpo são cultuados por uma religião que ficou conhecida como dodecadeísmo. Pessoal, tem tanta religião no mundo que não dá nem para saber, né? Dodecateísmo. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.